A brisa úmida do litoral carregava o cheiro de sal e concreto fresco pela avenida principal de Nova Esperança, uma metrópole costeira no sudeste brasileiro, onde os arranha-céus reluzentes se misturavam aos morros cobertos de favelas precárias. O sol poente tingia o céu de laranja, refletindo nas janelas dos prédios de luxo que ladeavam a orla. Era o tipo de cidade que prometia sonhos para quem tinha dinheiro, mas devorava os outros com sua indiferença cruel. No topo de um desses edifícios, o apartamento penthouse de Ricardo Almeida brilhava como um farol de opulência, com vistas para o mar agitado e as luzes distantes dos bairros pobres. Ricardo, um homem de 40 e poucos anos, alto e impecavelmente vestido em um terno italiano sob medida, observava a cidade do sofá de couro branco. Seus olhos castanhos, frios como o aço das vigas que erguia em seus empreendimentos, fixavam-se no horizonte. Ele era o dono da Almeida Construções, uma empresa que transformava terrenos baldios em torres de apartamentos de alto padrão, engolindo fortunas e vidas no processo. Mas naquela noite, sua mente não estava nos lucros. Estava em Clara, sua esposa de 8 meses de gravidez, que dormia no quarto ao lado, exausta após mais um dia de náuseas e consultas médicas. Clara, com seus cabelos negros ondulados e pele morena marcada pelo cansaço, era o oposto do mundo de Ricardo. Vinda de uma família humilde dos subúrbios industriais da cidade, ela trabalhara como secretária em uma das filiais da empresa antes de se casarem. O amor, ou o que Ricardo chamava de amor, a tirara dali, mas não apagara as marcas da origem. Ela sonhava com o filho que carregava, um menino que chamariam de Lucas, como o irmão dela. Mas ultimamente, as brigas ecoavam pelos corredores amplos do apartamento. Ricardo chegava tarde, cheirando a perfume barato e mentiras. Do outro lado da cidade, em um canteiro de obras na zona portuária, onde guindastes rangiam contra o céu escurecendo, Pedro Santos limpava o suor da testa com o dorso da mão calejada. Aos 35 anos, ele era o encarregado da obra, responsável por uma dúzia de operários que erguiam mais um condomínio de luxo às margens do rio poluído. O ar ali era pesado, misturando poeira de cimento, fumaça de solda e o fedor de esgoto que subia das águas turvas. Pedro usava um capacete sujo e botas gastas, o corpo magro endurecido por anos de trabalho braçal. Filho de pescadores que perderam tudo para a expansão urbana, ele subira na vida pela garra, aprendendo engenharia civil à noite em cursos técnicos precários. Pedro pensava em Clara enquanto supervisionava o despejo de concreto em uma fundação. Ela era sua única família de sangue, a irmã mais nova que ele protegera desde a morte dos pais em um acidente de trânsito 10 anos antes. Clara sempre fora a luz da casa simples onde cresceram, nos becos apertados do bairro operário de Vila Portuária. Agora, grávida e casada com um ricaço, ela parecia distante, mas as ligações semanais mantinham o laço. "Cuida de você, mana. Esse bebê vai mudar tudo", ele dissera na última conversa, ignorando o tom forçado na voz dela. De volta ao penthouse, Ricardo se levantou e caminhou até o bar, servindo-se de um uísque puro. Seu telefone vibrou na mesa de mármore. Uma mensagem de Lívia, sua amante. "Sinto sua falta. Quando vamos nos ver? Não aguento mais esperar." Lívia era jovem, 28 anos, loira e ambiciosa, secretária executiva na sede da empresa. Eles se encontravam em hotéis discretos nos fins de semana, longe dos olhos de Clara. O que começara como uma distração se tornara uma obsessão. Ricardo odiava a fraqueza que Clara representava agora. A barriga crescendo, as demandas emocionais, o peso de uma vida que ele não planejara estender além do conveniente. Ele digitou uma resposta rápida. "Logo, tenho um plano." O plano era cruel, nascido de noites insones e ciúmes possessivos. Lívia o encorajara, sussurrando promessas de liberdade enquanto se entrelaçavam em lençóis de seda. Enterrar o problema, literalmente. A obra na zona portuária, um projeto confidencial que Ricardo supervisionava de perto, seria o túmulo perfeito. Concreto fresco, fundações profundas, ninguém notaria. Clara,
com sua confiança ingênua, aceitaria um jantar romântico, uma taça de vinho dopada, e acordaria no escuro, sufocada pelo peso do mundo que ele construíra. No dia seguinte, o sol escaldante batia no canteiro de obras. Pedro gritava ordens para os pedreiros, que misturavam cimento sob o ronco das betoneiras. Mais rápido, galera! O patrão quer isso pronto antes do prazo. Ele não sabia que o patrão era Ricardo Almeida, o cunhado que mal conhecia. Clara o apresentara uma vez em um almoço tenso no apartamento, onde Ricardo a tratara com uma polidez fria, os olhos avaliando Pedro como um estorvo. Mas Pedro engolira o orgulho pela irmã. Agora, com o telefone no bolso, ele esperava uma ligação dela. Fazia dias que não ouvia sua voz. Clara acordou cedo naquela manhã, o apartamento silencioso, exceto pelo som distante das ondas quebrando na praia abaixo. Ela se olhou no espelho do banheiro, a mão na barriga arredondada. "Você vai ser forte, filhinho", murmurou, sentindo um chute fraco em resposta. Ricardo já saíra para o escritório, deixando um bilhete. "Volto à noite. Vamos jantar fora. Te amo." As palavras a aqueceram por um instante, mas o vazio no peito persistia. Ela pegou o telefone e discou para Pedro. "Irmão, tudo bem? Faz tempo que não nos vemos." "Tudo, mana. E você? O bebê tá chutando?" Clara riu baixinho, mas o som saiu forçado. "Tá, sim. Vem me visitar logo, tá? Sinto falta das nossas conversas. Prometo. Cuida de você aí nesse palácio." Desligando, ela sentiu uma pontada de dúvida. Ricardo mudara desde o anúncio da gravidez. Mais distante, mais irritado. Mas ela afastou o pensamento, focando no ultrassom marcado para a tarde. Lá embaixo, na rua movimentada, vendedores ambulantes gritavam ofertas de coco gelado, enquanto carros de luxo buzinavam contra ônibus lotados de trabalhadores como Pedro. Ricardo, no escritório envidraçado com vista para a Bahia, encontrou Lívia na sala adjacente. Ela fechou a porta, os lábios encontrando os dele em um beijo urgente. "Está tudo pronto?" sussurrou ela, os olhos brilhando com uma mistura de medo e excitação. "Sim, hoje à noite. A obra está no ponto certo. Pedro. O cunhado dela é o encarregado. Ironia, né? Mas ele não vai saber de nada." Lívia tremeu, mas assentiu. O plano estava em movimento, um fio de concreto prestes a engolir uma vida inocente. Enquanto isso, na obra, Pedro supervisionava o vazamento de uma nova leva de cimento. O material cinzento, fluindo como um rio impiedoso para as formas de madeira. Ele não imaginava que, em poucas horas, sua irmã estaria ali, lutando por ar no escuro. A cidade seguia seu ritmo impiedoso, alheia ao drama que se desenrolava em suas veias de asfalto e aço. A noite caía sobre Nova Esperança como um manto pesado, o ar úmido carregado de umidade salgada que grudava na pele. As luzes dos postes piscavam ao longo da Avenida da Orla, onde restaurantes chiques disputavam espaço com barracas de praia que vendiam peixes fritos e cerveja gelada para os trabalhadores noturnos. Clara ajustava o vestido solto sobre a barriga proeminente, o tecido leve dançando com a brisa que entrava pela janela aberta do táxi. Seu coração batia acelerado, uma mistura de ansiedade e esperança. Fazia semanas que Ricardo não a levava para sair assim, como nos primeiros meses de casamento, quando ele a surpreendia com jantares à beira-mar e promessas sussurradas. O táxi parou em frente ao Lemar, um restaurante sofisticado com paredes de vidro que refletiam o oceano negro lá fora. O garçom a guiou até a mesa reservada no terraço, onde velas tremeluziam contra o vento. Ricardo já estava lá, o terno escuro contrastando com o sorriso calculado. "Você está linda, amor", disse ele, levantando-se para beijá-la na testa. Seus lábios eram frios, mas Clara atribuiu ao ar noturno. Ela se sentou, a cadeira rangendo levemente sob o peso extra, e pediu um suco de maracujá, recusando o vinho que ele sugeria. Enquanto comiam o filé mignon, ela picando devagar, ele devorando com pressa, a conversa fluía superficial. "A obra na zona portuária está avançando bem", comentou Ricardo, cortando um pedaço de carne. "Vai ser o condomínio mais bonito da cidade. Imagina a gente morando lá com o Lucas." Clara sorriu,
mas algo na voz dele soava forçado, como se as palavras fossem ensaiadas. Ela tocou a barriga sentindo o bebê se mexer. Seria perfeito. Mas e o Pedro? Ele está trabalhando nessa obra, né? Você poderia dar uma folga para ele, para a gente se ver mais. Ricardo pausou, o garfo no ar. Pedro? Ah, sim, o seu irmão. Ele é bom no que faz, mas as obras não param. Amanhã tem uma fundação importante. Concreto fresco, sabe como é? Ele riu, mas o som saiu seco. Clara franziu a testa, uma sombra de dúvida cruzando seus olhos castanhos. Você mal fala dele. Ele é família agora, Ricardo. Ele esticou a mão sobre a mesa, apertando a dela. Claro, amor. Família em primeiro lugar. Mas em sua mente a ironia queimava. Pedro, o operário suado que supervisionaria o enterro da própria irmã sem saber. Do outro lado da cidade, na zona portuária, as luzes dos holofotes cortavam a escuridão como lâminas. O canteiro de obras era um caos organizado. Betoneiras rugindo, soldadores faiscando, e o cheiro acre de cimento úmido impregnando o ar. Pedro enxugava o suor da nuca com um pano sujo, os músculos dos braços doendo após horas de supervisão. Os operários, homens de rostos enrugados pelo sol e pela poeira, carregavam sacos de areia sob o luar fraco. Ei, chefe, essa fundação tem que secar até o amanhecer, gritou um deles, um rapaz magro chamado João, que mal chegara da roça no interior. Pedro assentiu, a mente vagando para Clara. A ligação daquela manhã o deixara inquieto. A voz dela tremia levemente, como se carregasse um peso além da gravidez. Ele tirou o celular do bolso da calça jeans rasgada e mandou uma mensagem. Mana, se precisar de algo me liga, tô aqui. Guardou o aparelho e gritou. Cuidado com o vazamento, gente. O patrão não perdoa atraso. O patrão Ricardo Almeida. Pedro o via como um tubarão de terno, daqueles que engolia os pobres sem piscar. No almoço tenso em que se conheceram, Ricardo mal olhara para ele, falando de projetos visionários, enquanto Clara servia o café. Mas pelo bem dela, Pedro engolia o ranço. No restaurante o jantar prosseguia. Ricardo serviu mais suco para Clara, mas seus olhos piscavam para o relógio. Lívia esperava em um carro alugado, estacionado em uma rua lateral, o motor desligado para não chamar atenção. Ela mordia a unha, o batom borrado de tanto se preocupar. Ele vai fazer isso mesmo? Pensara mais cedo, no espelho do banheiro da empresa. O plano era simples, drogar Clara com algo no drink. Um sedativo forte que Ricardo comprara no mercado negro, levá-la para a obra sob o pretexto de mostrar o progresso e deixá-la na fundação prestes a ser preenchida. Pedro e os homens estariam no turno da noite. Bastaria um sinal para eles despejarem o concreto sem perguntas. Acidente de obra, diriam os relatórios. Lívia herdaria o penthouse e Ricardo, a liberdade. Clara sentiu uma onda de tontura ao beber o suco. Acho que tô cansada, murmurou piscando devagar. Ricardo sorriu, ajudando-a a se levantar. Vamos para casa. Eu dirijo. No carro, um SUV preto que cortava as ruas iluminadas pela neon dos bares portuários, ela encostou a cabeça no vidro, o mundo borrando. Onde? A gente tá indo, perguntou a voz pastosa. Só um desvio. Quero te mostrar algo especial. As luzes da cidade dançavam como estrelas caídas, enquanto ele acelerava para a zona portuária, o rio escuro ao lado, refletindo os guindastes como esqueletos de ferro. Pedro, no canteiro, ouviu o ronco distante de um motor. Ele acendeu um cigarro, o fumo queimando devagar na brisa úmida. Os homens preparavam a forma de madeira para a próxima camada de concreto, o material já misturado em uma poça cinzenta e pegajosa. Começa em 10 minutos, anunciou Pedro, consultando o cronograma rabiscado em um papel amassado. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Clara. Tô bem, irmão. Beijo. Ele sorriu, aliviado, mas o peito apertou sem motivo. A noite parecia mais pesada, o ar carregado de uma tensão invisível. O SUV parou na entrada da obra, o portão de arame farpado rangendo ao ser aberto por Ricardo, que acenou para o segurança noturno. Clara, semiconsciente, foi carregada nos braços dele como uma noiva exausta. Shh, amor, é surpresa, sussurrou ele,
o coração martelando não de culpa, mas de medo de falhar. Lívia seguia a pé, escondida nas sombras das pilhas de tijolos, o vestido justo colando ao corpo suado. Eles se aproximaram da fundação aberta, um buraco escuro de 3 metros de profundidade, as paredes reforçadas com vergalhões enferrujados. O cheiro de terra molhada e cimento subia dali, misturado ao sal do rio próximo. Ricardo desceu com cuidado, deitando Clara no fundo úmido. Ela gemeu, os olhos entreabertos. Ricardo. O quê? Ele a silenciou com um pano embebido no sedativo, o pânico crescendo. Durma, Clara. Acabou. Lá em cima, Pedro se aproximou, atraído pelo barulho. Quem tá aí? Ei, patrão! Sua voz ecoou, e Ricardo congelou, o suor escorrendo pela testa. Lívia, ofegante, se escondeu atrás de uma betoneira. O concreto começava a fluir, um rugido baixo anunciando o fim. Mas Pedro, com a lanterna na mão, descia os degraus improvisados, o instinto protetor alertando-o para o perigo iminente. A cidade dormia, alheia ao abismo que se abria na noite. O feixe da lanterna de Pedro cortava a escuridão como uma lâmina incerta, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar úmido da fundação. O buraco era um ventre negro, cavado na terra endurecida pela salinidade do porto, com vergalhões de ferro expostos como costelas quebradas. O ronco da betoneira ecoava ao fundo. Um som gutural que vibrava no peito de Pedro, misturando-se ao bater acelerado do seu coração. Ele desceu os degraus improvisados de madeira, os pés pesados nas botas enlameadas, o instinto de anos no canteiro de obras alertando-o para algo errado. Ei, patrão, é você aí embaixo? O que tá rolando nessa hora? Gritou ele, a voz rouca de cansaço e suspeita. Ricardo, agachado ao lado de Clara, sentiu o suor gelado escorrer pelas costas, encharcando a camisa de linho fina. Seu plano, tão meticuloso nas noites de insônia no penthouse, desmoronava como cimento mal misturado. Clara jazia imóvel no fundo do buraco, o vestido florido sujo de terra úmida, a respiração rasa e irregular sob o efeito do sedativo. Seus lábios tremiam, murmurando algo inaudível, talvez o nome do filho que nunca nasceria. Ricardo ergueu os olhos para a silhueta de Pedro se aproximando, o pânico apertando sua garganta. Pedro, é só uma inspeção noturna. Volta pro teu posto, homem. Eu cuido daqui, disse ele, forçando uma autoridade que soava falsa até para si mesmo. Sua mão tremia ao se apoiar na parede de terra, os dedos afundando na umidade. Pedro parou no último degrau, o cheiro de sedativo misturado ao cimento fresco atingindo suas narinas. Algo não batia. O patrão, Ricardo Almeida, o homem que mal disfarçava o desprezo em jantares familiares, ali no meio da noite, suado e descomposto. Ele varreu a lanterna pelo chão e o feixe caiu sobre Clara. O mundo de Pedro parou. Clara! Mana! Urrou ele, o grito rasgando a noite como um guincho de metal. Ele pulou os últimos passos, caindo de joelhos ao lado dela, as mãos calejadas tocando seu rosto pálido. O que você fez, seu filho da puta? Acorda, mana! Acorda! Lágrimas quentes brotaram em seus olhos, misturando-se à poeira no rosto barbado. Clara piscou debilmente, os olhos vidrados focando nele por um instante. Pedro, o bebê. Sussurrou ela, a voz fraca como um fio de ar. Ricardo recuou tropeçando em uma raiz exposta, o coração disparado. Foi um acidente. Ela bebeu demais no jantar, desmaiou no carro. Eu trouxe pra cá pra ajudar. Chama uma ambulância, Pedro. Não é o que parece. As palavras saíam atropeladas, uma mentira desesperada que ecoava vazia no buraco confinado. Ele olhou para cima, onde a betoneira rugia mais alto. O concreto começando a vazar devagar pelas mangueiras, uma poça cinzenta se formando na borda superior. Lívia, ainda escondida atrás da máquina barulhenta, espiava pelas sombras, o corpo rígido de terror. Seus planos de luxo, de herdar o império de Ricardo, evaporavam como fumaça de solda. Ela mordeu o lábio até sangrar, debatendo se corria ou se aproximava. Pedro ignorou Ricardo, erguendo Clara nos braços com uma força nascida do desespero.
Ela era leve, frágil, como as bonecas de pano que brincavam na infância compartilhada nos becos de Vila Portuária. Segura firme, mana. Eu te tiro daqui. Ninguém vai te machucar. Ele a carregou para os degraus, os músculos protestando, mas o pavor impulsionando cada passo. Clara gemeu, a mão instintivamente indo para a barriga, onde o bebê chutava fracamente, como se sentisse a ameaça. Ele me trouxe aqui. Disse que era surpresa. Balbuciou ela, a consciência voltando em flashes dolorosos. Pedro subiu, o ar mais fresco do topo atingindo seus pulmões como um tapa. Segura, João. Para essa betoneira agora. Liga pro SAMU, caralho. Berrou ele para os operários que se aproximavam, atraídos pelo tumulto. O rapaz magro de antes, João, largou o saco de areia e correu para o rádio, os olhos arregalados. Ricardo subiu atrás, as pernas bambas, o rosto contorcido em uma máscara de pânico calculado. Pedro, escuta. Isso é um mal-entendido. Eu amo a Clara, foi a Lívia. Ela me pressionou. Eu não queria. Mas as palavras morreram na garganta quando Pedro se virou, os olhos flamejando de fúria protetora. Você ama? Você enterra minha irmã grávida no concreto e chama de amor? Seu covarde de merda! Eu te mato! Ele depositou Clara com cuidado em uma pilha de lonas limpas perto do portão e avançou para Ricardo, os punhos cerrados. Os operários formaram um semicírculo, murmurando entre si. Homens como eles, que conheciam a dureza da vida nos canteiros, agora testemunhando a podridão dos ricos. Lívia emergiu das sombras, o salto alto afundando na terra fofa. Não foi assim. Ele me prometeu tudo. Eu não toquei nela, gritou ela, a voz aguda cortando o ar. Seu rosto maquiado para uma noite de sedução, agora era uma ruína de rímel escorrendo. Ricardo a olhou com ódio, traindo-a no instante. Cala a boca, Lívia! Você que sugeriu o plano. Os dois se entreolharam, cúmplices virando inimigos, enquanto sirenes distantes começavam a uivar pela avenida portuária, cortando a névoa salgada. Pedro se ajoelhou ao lado de Clara novamente, segurando sua mão fria. Fica comigo, mana. O bebê tá bem. A gente vai superar isso. Ela apertou os dedos dele, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Eu confiei nele, irmão. Como eu fui tão cega. A vulnerabilidade na voz dela partia o coração de Pedro, relembrando as noites em que ele a protegia dos gritos do pai alcoólatra, antes do acidente que os deixou órfãos. A cidade ao redor pulsava indiferente, o rio carregando detritos para o mar, os guindastes imóveis como sentinelas, os bares distantes ecoando risadas de quem escapara da miséria por uma noite. Os paramédicos chegaram em uma van branca, luzes piscando contra as paredes de tijolos inacabados. Eles estabilizaram Clara, monitorando o batimento fetal enquanto a levavam para a maca. Pedro seguiu ao lado, recusando-se a soltar sua mão. Eu vou com ela. E você? Apontou para Ricardo. Vai pagar por isso. Todo centavo do teu império não lava essa sujeira. Ricardo, algemado pelos policiais que surgiram em seguida, baixou a cabeça, o orgulho de magnata esmagado pela realidade crua. Lívia foi arrastada para outra viatura, soluçando promessas vazias de arrependimento. Enquanto a ambulância acelerava pela estrada esburacada da zona portuária, as luzes de Nova Esperança borravam em faixas coloridas. Pedro, no banco de trás, olhava para o céu nublado, o peso da noite se assentando em seus ombros. A obra pararia por dias, investigações viriam, mas o laço com Clara, forjado em pobreza e perda, era mais forte que qualquer concreto. Pela primeira vez em anos ele sentiu uma faísca de esperança, não pela justiça, mas pela família que resistia. O mar rugia ao longe, lavando as feridas da cidade impiedosa. A luz fria do Hospital Municipal de Nova Esperança cortava o ar estéril como uma lâmina, iluminando os corredores lotados, onde o cheiro de desinfetante se misturava ao suor de famílias ansiosas. Era o tipo de lugar que recebia os pobres da zona portuária e os ricos da orla, com a mesma indiferença burocrática. Filas intermináveis para consultas, enfermeiras correndo com prontuários amassados e o zumbido constante de monitores cardíacos
ecoando como um lamento coletivo. Pedro Santos andava de um lado para o outro na sala de espera da maternidade, as botas ainda sujas de cimento rangendo no piso gasto. Seus olhos, vermelhos de exaustão e lágrimas não derramadas, fixavam-se na porta dupla de metal, atrás da qual Clara fora levada horas antes. O relógio na parede marcava 3 da manhã, e o sol ainda não raiava sobre o mar agitado lá fora, visível pelas janelas embaçadas. Calma, chefe. Ela é forte, como você sempre diz, murmurou João, o operário magro que o acompanhara na ambulância. Sentado em uma cadeira plástica desconfortável, ele oferecia um copo de café aguado de uma máquina enferrujada. João era daqueles rapazes do interior que migravam para a cidade em busca de emprego, dormindo em pensões baratas e mandando o salário para a mãe na roça. Sua presença ali, solidária e sem perguntas, era um gesto de camaradagem que Pedro apreciava em silêncio. Obrigado, rapaz. Vai para casa, descansa. Amanhã a obra para mesmo, respondeu Pedro, aceitando o copo, mas sem beber. Sua mente rodava em círculos, o rosto pálido de Clara no fundo do buraco, o rugido da betoneira que quase selara seu destino, e o olhar traiçoeiro de Ricardo, o cunhado que se revelara um monstro. A porta se abriu finalmente, e uma médica de meia-idade, com um jaleco amarrotado e óculos pendurados no peito, aproximou-se. Seu nome, Doutora Helena, estava bordado em letras desbotadas. Senhor Santos? Sua irmã está estável. O sedativo foi forte, mas o bebê aguentou. Vamos mantê-la em observação por 48 horas, fazer exames para descartar complicações. Ela quer vê-lo agora. Pedro sentiu o peito se afrouxar, como se uma viga de ferro tivesse sido removida. Obrigado, doutora. Como ela está de verdade? Fala tudo. Helena hesitou, olhando para os papéis em sua mão. Fisicamente vai se recuperar, mas emocionalmente. Isso vai deixar marcas. Gravidez é delicada e o trauma. Bem, chame um psicólogo. O hospital tem um serviço gratuito para os casos assim. Ela gesticulou para o corredor, onde voluntários de uma ONG local distribuíam folhetos sobre violência doméstica, suas vozes baixas contrastando com o choro distante de uma criança em outra ala. Pedro entrou no quarto individual, um luxo raro no hospital público, conquistado por uma ligação urgente de um contato na polícia. Clara jazia na cama estreita, conectada a um soro que pingava devagar, o monitor ao lado bipando em ritmo constante. Seu rosto, ainda sujo de terra em algumas manchas, parecia menor sob as luzes fluorescentes, os cabelos negros espalhados no travesseiro como algas marinhas. A barriga proeminente subia e descia com respirações profundas, e ela abriu os olhos ao ouvi-lo se aproximar. Irmão, sussurrou, estendendo a mão trêmula. Pedro sentou na beira da cama, engolindo o nó na garganta. Mana, você me deu um susto dos infernos, mas está aqui, viva. O Lucas também. Ele tocou sua barriga com delicadeza, sentindo um chute fraco em resposta, como um sinal de vida teimosa. Clara chorou então, um soluço baixo que sacudia o corpo inteiro. Eu confiei nele, Pedro. Ele me dopou, me carregou como um saco de cimento. Eu vi o buraco, senti o cheiro da terra. Meu Deus, o bebê podia ter. As palavras saíam entrecortadas, carregadas de uma dor que ia além do físico. Pedro a abraçou com cuidado, o cheiro de hospital misturando-se ao seu próprio de suor e poeira. Não pensa nisso agora. Ele vai pagar. A polícia já está com ele e aquela vadia da Lívia. Eu vi os tiras levando os dois algemados como bandidos de rua. Você é mais forte que isso tudo, mana. Lembra quando a gente perdeu os pais? A gente se ergueu. Seus olhos se encheram, relembrando a casa apertada em Vila Portuária, onde dividiam um colchão fino e sonhavam com dias melhores. Clara era a que estudara à noite, sonhando com uma vida além dos turnos de fábrica. Ele, o protetor que pegava qualquer bico para mantê-la na escola. Do lado de fora, na delegacia da zona portuária, o ar era ainda mais opressivo, impregnado de cigarro e arquivos mofados. Ricardo Almeida, agora sem o terno impecável e com algemas cortando os pulsos, era interrogado em uma sala mal iluminada. O detetive, um homem corpulento chamado Marcos, batia os dedos na mesa de metal.
Tentativa de homicídio, falsificação de documentos para obra, e isso sem contar o bebê. Sua empresa vai pro ralo, Almeida. Tem ideia do escândalo? Ricardo, o rosto inchado de uma pancada que Pedro lhe dera antes dos policiais chegarem, murmurou defesas vazias. Foi um erro. Eu amo a Clara. Lívia me manipulou. Mas o detetive riu, seco. Amante grávida de você, né? Ela já cantou tudo para salvar a pele. Concreto fresco como túmulo. Que romântico, doutor. Lívia, na cela adjacente, soluçava sozinha. O sonho de luxo trocado por grades enferrujadas e o medo de prisão perpétua. De volta ao hospital, João havia voltado com um sanduíche de queijo de uma lanchonete 24 horas ali perto, o pão amanhecido, mas reconfortante. Come, chefe. Você precisa de força para cuidar dela. Pedro dividiu a comida com Clara, que mastigava devagar, os olhos distantes. E agora, irmão? O apartamento, as coisas. Eu não tenho nada sem ele. Pedro balançou a cabeça firme. Você tem a gente. Os caras da obra já estão se mobilizando. Vão depor contra ele, mostrar como ele explorava todo mundo para encher os bolsos. E eu? Vou te levar para minha casa em Vila Portuária. Simples, mas nossa. O bebê nasce lá com a família de verdade. Clara sorriu pela primeira vez, fraco, mas genuíno, tocando o crucifixo simples que usava no pescoço, herança da mãe. A manhã raiava devagar, o sol filtrando pelas cortinas finas e tingindo o quarto de dourado. Enfermeiras passavam com carrinhos de remédios, e no pátio externo, pescadores do porto descarregavam redes, suas vozes roucas misturando-se ao grito de gaivotas. Pedro saiu para o corredor, ligando para uma prima distante que morava nos subúrbios. Ei, Maria, preciso de ajuda. A Clara está no hospital, mas sim, grave. Pode vir? A solidariedade veio rápida, como ondas se formando no mar. Enquanto isso, na obra parada, os operários formavam uma corrente humana, limpando o canteiro e murmurando sobre justiça. Não a dos tribunais, mas a que vem da união dos que o sistema esmaga. Clara adormeceu finalmente, o cansaço vencendo o medo. Pedro ficou ao lado, a mão na dela, sentindo o peso da noite se transformar em determinação. A cidade acordava, com seus contrastes cruéis. Iates na Bahia para os ricos, ônibus lotados para os como ele. Mas ali, no coração do hospital, uma faísca de resiliência acendia. Não um milagre, mas o laço humano que resiste ao concreto e à traição. O dia prometia lutas, mas também a promessa de um recomeço, forjado em dor e compaixão. Os dias seguintes no Hospital Municipal de Nova Esperança se arrastaram como ondas preguiçosas contra o cais, carregando o salitre do porto para dentro dos corredores enfumaçados. O sol do meio-dia filtrava pelas persianas rachadas, projetando listras douradas no piso de linóleo gasto, onde mães exaustas empurravam carrinhos de bebê, e visitantes carregavam sacolas de frutas de mercados próximos. Pedro Santos mal saía do quarto de Clara, dormindo em uma cadeira reclinável que rangia a cada movimento, o corpo endurecido pela obra, agora marcado por olheiras profundas. Ele recusava as folgas que o capataz interino oferecia, insistindo em estar ali para cada exame, cada conversa sussurrada entre médicos e enfermeiras. Clara, ainda pálida sob as cobertas finas, passava as tardes olhando pela janela para o mar distante, onde cargueiros rangiam contra o horizonte poluído. O sedativo deixara sequelas, vertigens leves e um cansaço que se instalava nos ossos. Mas o bebê, Lucas, persistia teimoso, chutando com mais vigor a cada ultrassom. Ele sabe que a gente está lutando, murmurou ela uma tarde enquanto Pedro descascava uma laranja trazida por uma vizinha de Vila Portuária. O quarto cheirava a cítrico e remédios, um contraste bem-vindo ao odor estéril que impregnava o lugar. Sabe, mana, e você também. A doutora Helena disse que pode ir para casa amanhã se tudo correr bem. Pedro sorriu, mas seus olhos carregavam o peso da raiva contida, uma fúria que ele canalizava em telefonemas para advogados de uma associação de trabalhadores, gratuitos para casos como o dela. Do lado de fora, a cidade fervilhava com o escândalo. Jornais locais, como o Diário do Litoral, estampavam manchetes em letras garrafais.
Milionário enterra esposa grávida em obra própria. Irmão salva vítima no último segundo. Repórteres rondavam a entrada do hospital, microfones em punho, mas Pedro os afastava com olhares ferozes, protegendo o espaço frágil da irmã. A Almeida Construções paralisara as operações na zona portuária. Fiscais da prefeitura lacravam o canteiro, investigando irregularidades, fundações mal reforçadas, licenças falsificadas para acelerar lucros. Os operários, como João e os outros, formavam uma rede informal de apoio, passando no hospital com marmitas quentes de feijão e arroz ou doando roupas de bebê de brechós comunitários. A gente sabe como é ser pisado, chefe, disse João uma noite entregando um pacotinho de fraldas. Ricardo explorava todo mundo. Turnos extras sem hora extra, material vagabundo que desaba em enchente. Agora ele que sinta o peso. Na delegacia, o ar era um caldeirão de tensão, com ventiladores velhos girando preguiçosamente contra o calor úmido que subia do rio. Ricardo Almeida, agora em uma cela coletiva com ladrões de rua e devedores, andava de um lado para o outro, o terno amarrotado substituído por uma camisa genérica da polícia. Seu império desmoronava. Acionistas fugiam, bancos congelavam contas, e Lívia, na cela feminina, já negociava delação premiada, pintando-o como o cérebro do plano. Eu só queria uma vida melhor, soluçara ela para o detetive Marcos, os olhos inchados de choro. Ele me prometeu o mundo, mas me arrastou para o inferno. Ricardo, ao saber, socou a grade, o rosto contorcido. Traíra. Você que sussurrou o concreto no ouvido. Mas sozinho, nas noites quentes, ele revivia o momento no buraco, o gemido de Clara, o olhar de Pedro como uma marreta. Culpa misturava-se ao arrependimento tardio. Ele pensara no filho, no que Lucas poderia ser, mas o egoísmo o cegara. Um advogado caro, contratado às pressas pela família distante, prometia fiança, mas o escândalo público tornava tudo remoto. Clara, no quarto, lidava com as próprias sombras. À noite, quando o hospital acalmava e o som de sirenes distantes ecoava como lamentos, ela acordava suando, revivendo o escuro da fundação, a terra fria contra as costas, o rugido do concreto se aproximando como um monstro. Eu sinto ele se mexer, mas e se? E se isso me quebrar por dentro? Confessou para Pedro uma madrugada, a voz trêmula. Ele a abraçou, o cheiro de sabão barato de sua camisa reconfortando-a como nas noites de infância. Não vai, mana. Você é de Vila Portuária, lembra? A gente cresceu entre ruas que engolem sonhos, mas a gente sempre volta mais forte. O divórcio vai rolar. O advogado disse que os bens da empresa podem ir para você e para o bebê por pensão. E eu? Vou criar o Lucas como se fosse meu. Irmão mais velho é assim. Clara apertou a mão dele, sentindo o calor das calos da obra, símbolos de uma vida honesta que Ricardo nunca entendera. A alta veio ao amanhecer do quarto dia, com o sol nascendo rosado sobre a baía, tingindo as águas de um azul sujo mas vivo. Pedro ajudou Clara a se vestir, um vestido largo emprestado por uma enfermeira, e eles saíram pela porta dos fundos, evitando a imprensa. No táxi lotado de trabalhadores matinais, rumaram para a Vila Portuária, o bairro operário com suas casas apertadas de tijolo aparente, varais estendidos entre postes tortos e crianças correndo pelas calçadas rachadas. A casa de Pedro era simples. 2 quartos, cozinha com fogão a gás e uma varanda de onde se via o rio, agora limpo pela maré baixa. Bem-vinda de volta, mana. Aqui não tem luxo, mas tem paz, disse ele, abrindo a porta que rangia nas dobradiças enferrujadas. Dentro, primos e vizinhos esperavam. Maria, a prima dos subúrbios, com um ensopado de peixe fresco, tias com tricôs para o bebê, e os operários, sentados em bancos improvisados, rindo de piadas sobre o patrão caído. Clara sentou no sofá gasto, a barriga apoiada em almofadas, e pela primeira vez em semanas riu de verdade. Um som leve, como gaivotas sobre o porto. Obrigada, gente. Eu achava que estava sozinha nesse palácio vazio, mas era uma prisão. Pedro observava, o peito inchado de orgulho, mas uma sombra pairava. Uma carta do tribunal chegara, convocando testemunhas para o julgamento. Ricardo buscava contato enviando mensagens via advogado.
Me perdoa, Clara, pelo bebê. Ela rasgou o papel, os olhos firmes. Não, ele enterrou a confiança. Agora, a gente constrói devagar, com o que sobrou. A tarde se estendia com conversas sobre o futuro. Escola para Lucas, um emprego leve para Clara após o parto. E o bairro pulsava ao redor. Buzinas de ônibus, vendedores de pastel na esquina, o cheiro de fritura misturando-se ao sal. A resiliência tecia sua teia, fio por fio, transformando a dor em laços inquebráveis. Mas no horizonte, o julgamento se aproximava, prometendo mais tormentas antes da calmaria final. As semanas se arrastaram como a maré alta que inundava as ruas de Vila Portuária, deixando poças de lama e memórias pegajosas. O bairro operário acordava cedo, com o ronco dos ônibus lotados, ecoando pelas vielas estreitas, onde varais de roupas balançavam ao vento salgado e crianças chutavam bolas de meia nas calçadas irregulares. A casa de Pedro Santos, com suas paredes de tijolo rachado e janelas embaçadas pelo vapor da cozinha, tornara-se um refúgio improvisado. Clara, agora no 8º mês de gravidez, passava as manhãs na varanda de madeira podre, a mão na barriga arredondada, sentindo Lucas se mexer como um peixe no rio próximo. O sol filtrava através das folhas de mangueira no quintal, tingindo sua pele morena de um dourado suave, mas os olhos dela ainda carregavam sombras, noites insones revivendo o buraco escuro da fundação, o peso da terra fria contra as costas. Pedro saía antes do amanhecer para a obra, agora sob nova administração, após o colapso da Almeida Construções. Ele supervisionava os reparos no canteiro lacrado, os operários murmurando sobre o patrão caído, enquanto misturavam cimento fresco sob o céu nublado. A gente reconstrói melhor, chefe, sem atalhos, dizia João, o rapaz magro do interior, carregando vergalhões com um sorriso teimoso. Pedro assentia. O corpo magro endurecido por mais turnos, mas o salário melhor, graças a uma denúncia coletiva que expusera as fraudes de Ricardo, permitia que ele mandasse dinheiro para a prima Maria, que ajudava com as compras no mercado local, lotado de peixes frescos e frutas maduras caindo das bancas. O julgamento chegou como uma tempestade de verão, repentina e carregada. O Fórum da Zona Portuária, um prédio antigo com ventiladores rangendo contra o calor úmido, fervilhava de curiosos e repórteres. Clara testemunhou primeiro, sentada em uma cadeira dura no banco das vítimas, o vestido solto, escondendo a barriga proeminente. Sua voz, antes suave como a brisa da orla, saiu firme, ecoando na sala abafada. Ele me dopou no jantar. Me carregou para a obra como se eu fosse lixo. Eu sentia o bebê chutando, pedindo ajuda, e ele só pensava no concreto. O juiz, um homem idoso com óculos grossos, anotava em papéis amarelados, enquanto o público, vizinhos de Vila Portuária, operários com capacetes na mão, murmurava em aprovação. Pedro, ao lado dela como testemunha-chave, descreveu o momento da descoberta. Eu vi minha irmã no fundo do buraco, quase sufocada. Salvei ela no último segundo, mas o trauma. Isso não some com um veredicto. Ricardo, no banco dos réus, parecia encolhido em um terno barato, os cabelos grisalhos desgrenhados, o rosto marcado por noites na cadeia. Seu advogado, um novato contratado pela família remanescente, argumentava arrependimento sincero e pressão emocional. Mas as provas eram esmagadoras. Depoimentos de Lívia, que delatara tudo por redução de pena, gravações de chamadas onde sussurravam o plano e laudos médicos confirmando o sedativo no sangue de Clara. Lívia, pálida e com maquiagem borrada, chorava baixinho na cela de testemunhas, admitindo: "Eu quis o luxo, mas ele me usou. Agora perco tudo, família, futuro." O promotor, uma mulher de meia-idade com voz cortante, pintava o quadro. Um homem de poder que enterra a esposa grávida para herdar fortunas. Isso não é erro, é monstruosidade. O veredicto veio ao entardecer, com o sol poente tingindo as janelas do Fórum de Laranja, refletindo no rio turvo lá fora. Ricardo foi condenado a 25 anos por tentativa de homicídio qualificado, agravado pela gravidez da vítima. Lívia pegou 12 anos por cumplicidade. A sala explodiu em aplausos contidos dos operários presentes,
que viam na sentença uma vitória rara contra os tubarões da cidade. Clara, apoiada em Pedro, sentiu um alívio amargo, como o gosto de café frio. Justiça, mana. Não traz de volta as noites de medo, mas fecha a porta, sussurrou ele, guiando-a para fora, onde repórteres os cercavam como gaivotas famintas. Eles fugiram em um táxi apertado, o ar-condicionado quebrado soprando ar quente, mas o peso no peito de Clara aliviava pela primeira vez. De volta à vila portuária, a comunidade tecia sua rede de solidariedade. A Associação de Trabalhadores, inspirada pelo caso, arrecadou fundos para uma pensão vitalícia de Clara. Parte dos bens congelados da empresa, redistribuídos por ordem judicial. Você e o bebê não vão passar necessidade, disse o líder sindical em uma reunião no barracão comunitário, onde cheirava a café passado e pão de queijo quente. Vizinhos traziam roupas, brinquedos e histórias de superação. Uma tia que sobrevivera a um marido violento, uma mãe solteira que criara filhos na mesma casa apertada. Pedro, promovido a supervisor sênior na nova construtora, planejava reformas na casa, um quarto extra para Lucas, talvez uma horta no quintal para frutas frescas. O parto veio 2 semanas depois, numa madrugada chuvosa que martelava o telhado de zinco. O hospital municipal, agora familiar, recebeu Clara com eficiência cansada. Pedro segurava sua mão durante as contrações, o suor misturando-se ao dele, enquanto enfermeiras corriam com lençóis limpos. Empurra, mana! Ele tá vindo! Incentivava ele, a voz rouca de emoção. Lucas nasceu ao raiar do dia, um menino chorão com olhos castanhos, como os da mãe e pele morena herdada da família Santos. Pesava 3 quilos, forte apesar de tudo, e seu choro ecoou pelos corredores como um hino de resistência. Clara o pegou nos braços, exausta mas radiante, lágrimas escorrendo pelo rosto. Oi, filhinho, a gente venceu o concreto. Pedro, do lado de fora da maternidade, fumava um cigarro na varanda molhada, olhando o mar agitado pela chuva. João e os operários esperavam na sala de visitas, trazendo balões e um urso de pelúcia improvisado. É um Santos de verdade, chefe. Vai crescer para mudar essa cidade podre. Pedro sorriu apagando o cigarro no corrimão enferrujado. A vida seguia, obras recomeçando, dívidas pagas com suor honesto, laços forjados na adversidade. Ricardo apodrecia na prisão, um eco distante de poder perdido. Lívia, sozinha em sua cela, confrontava o vazio de ambições vazias. Meses depois, nova esperança pulsava com sua indiferença habitual. Arranha-céus crescendo na orla, favelas resistindo nos morros. Mas na casa de vila portuária, Lucas ria no colo de Clara, enquanto Pedro contava histórias de pescadores teimosos. A dor não sumira, mas transformara-se em força, um cimento humano que unia o que o mundo tentava enterrar. A brisa salgada entrava pela janela, carregando promessas de dias mais leves, onde a família, não o dinheiro, era o verdadeiro império. A mansão erguia-se imponente no topo da colina em São Paulo, um bastião de vidro e concreto que cortava o céu nublado da manhã. O ar úmido carregava o cheiro de chuva recente, misturado ao perfume das flores exóticas no jardim bem cuidado. Dentro daquelas paredes, Isabela Vasconcelos, de 35 anos, sentia-se como uma prisioneira em seu próprio império. Viúva há apenas 6 meses, desde que o marido, o magnata da indústria farmacêutica, sucumbira a um infarto fulminante, ela herdara não só bilhões, mas também um vazio que ecoava em cada cômodo vazio. Isabela acordava cedo, como sempre, mas os dias se arrastavam em uma rotina mecânica. O quarto principal, com sua cama king size e lençóis de seda egípcia, parecia um túmulo luxuoso. Ela se vestia com um hobby de cachemir, olhando pela janela panorâmica para a cidade que se estendia abaixo. Avenidas congestionadas, favelas contrastando com arranha-céus reluzentes, o pulsar desigual de uma metrópole que devorava sonhos e cuspia injustiças. Seu bebê, Sofia, de apenas 4 meses, choramingava no berço ao lado, um lembrete vivo da vida que seu marido deixara para trás. Amamentar Sofia era um dos poucos momentos de conexão genuína que Isabela ainda tinha.
mas a exaustão a consumia. As noites em claro, as reuniões com advogados e acionistas, o peso de gerir um conglomerado que empregava milhares, tudo isso a deixava esgotada. Uma mulher forte por fora, mas frágil como vidro por dentro. Naquela manhã, o sol tentava romper as nuvens, filtrando raios pálidos pelo hall de entrada. Isabela desceu as escadas em espiral, os pés descalços tocando o mármore frio italiano. A casa, com seus 800 metros quadrados, era um labirinto de opulência. Quadros de artistas brasileiros nas paredes, uma cozinha equipada como um laboratório de alta tecnologia e uma equipe de funcionários que se movia como sombras eficientes. Entre eles, destacava-se João, o mordomo. Aos 42 anos, João era um homem negro de pele escura e olhos profundos, com mãos calejadas que contavam histórias de uma vida bem diferente da dela. Contratado há 5 anos por seu marido, ele viera das periferias de São Paulo, onde crescera em uma favela lotada, filho de uma costureira e um operário desempregado. João falava pouco, mas suas ações eram precisas. Preparava o café com torra artesanal, organizava a agenda dela com eficiência militar e cuidava da casa como se fosse sua própria. Enquanto Isabela se dirigia à cozinha, ouviu o choro de Sofia ecoando do andar de cima. Suspirou, o peito apertado pela culpa de não ter subido imediatamente. João deve estar cuidando dela, pensou, grata pela presença dele. João sempre fora o mais dedicado. Nos primeiros dias após a morte do marido, fora ele quem a ajudara a lidar com o luto, trazendo chás calmantes e ouvindo seus silêncios sem julgar. Mas naquela casa, as barreiras sociais eram invisíveis, mas reais. Ele, o empregado negro de origem humilde. Ela, a herdeira branca e privilegiada. João nunca reclamava das longas horas, dos olhares enviesados de convidados que o viam como apenas o mordomo, ou da discriminação sutil que enfrentava ao lidar com fornecedores que o ignoravam em favor dela. Curiosa, Isabela subiu as escadas em silêncio, os degraus rangendo levemente sob seu peso. O berçário ficava no final do corredor, uma suíte decorada em tons pastéis, com brinquedos caros espalhados e um mobile de estrelas girando devagar. A porta estava entreaberta e ela parou, espiando pela fresta. O que viu a congelou no lugar. João estava sentado na poltrona de amamentação, a blusa do uniforme desabotoada no peito, segurando Sofia contra si. O bebê, com os olhinhos fechados em alívio, sugava vorazmente de um frasco improvisado. Não, aquilo não era um frasco comum. Isabela piscou, o coração acelerando. João, com uma expressão de ternura absoluta, parecia amamentando. Mas como? Seus seios, expostos em um gesto de vulnerabilidade que ela nunca imaginara possível, eram reais, inchados, e Sofia mamava deles como se fosse a coisa mais natural do mundo. O quarto cheirava a leite morno e sabão de bebê, e João murmurava uma canção de ninar em português, misturado com gírias da periferia. Sua voz grave e reconfortante ecoando suavemente. Isabela sentiu o mundo girar. Seu mordomo, o homem que limpava sua casa e servia suas refeições, era uma mulher? Não, aquilo não fazia sentido. João era homem, ou pelo menos sempre fora tratado como tal. Mas ali, naquele momento íntimo, a verdade se revelava. Ele carregava um segredo profundo, uma identidade que desafiava as normas rígidas da sociedade brasileira, onde ser transgênero ainda era sinônimo de luta diária contra preconceito, violência e exclusão. Hormônios, cirurgias parciais, uma vida dupla para sobreviver. Tudo isso para manter o emprego, para não perder o teto que construíra com suor. E agora, por algum milagre da biologia ou da persistência humana, ele amamentava seu bebê, nutrindo Sofia com o próprio corpo, em um ato de amor que transcendia gêneros e classes. O choque a paralisou. Lágrimas brotaram em seus olhos, não de repulsa, mas de uma mistura de empatia e confusão. Como ela não notara? Os anos de serviço leal, as noites em que ele cuidava de Sofia quando ela desabava de cansaço, as histórias que ele contava sobre sua infância pobre, fugindo da fome e da violência nas ruas de Paraisópolis. João,
ou Joana, como talvez se chamasse em segredo, havia se tornado parte da família sem que ela percebesse o preço que pagava por isso. A sociedade lá fora, com suas leis em evolução, mas preconceitos enraizados, o condenaria. Na mídia, seria escândalo, perda de tudo. Isabela recuou devagar, o coração batendo forte contra as costelas. Desceu as escadas, a mente em turbilhão. Na cozinha, sentou-se à ilha de granito, o café esfriando intocado. O que fazer? Confrontá-lo? Demitir? Ou entender? Pela primeira vez em meses, sentiu algo além do luto. Uma faísca de curiosidade humana, de compaixão por alguém que, como ela, lutava para sobreviver em um mundo desigual. Enquanto isso, no berçário, João ergueu Sofia para o ombro, arrotando-a com gentileza. Seus olhos se encheram de uma lágrima solitária. "Você é minha salvação, pequena", sussurrou, ignorando o peso do segredo que carregava. A chuva começou a cair lá fora, tamborilando nas janelas, como se o céu chorasse pelas injustiças não ditas. Aquele momento, capturado em silêncio, estava prestes a mudar tudo. A chuva caía em lençóis grossos sobre São Paulo, transformando as avenidas em rios de asfalto reluzente. Da janela da cozinha, Isabela via o tráfego engarrafado na Marginal Pinheiros, os motoristas buzinando em fúria enquanto gotas tamborilavam no vidro temperado. O ar dentro da mansão estava úmido, carregado pelo aroma de café moído e pão fresco que João preparara mais cedo. Mas ela mal tocara na xícara, os dedos frios entrelaçados ao redor da porcelana fina. Sua mente rodava como um carrossel descontrolado. Imagens de João, ou quem quer que ele fosse de verdade, segurando Sofia, o leite escorrendo pelo queixo do bebê, a voz grave cantando uma canção que ecoava das ruas da favela. O relógio na parede marcava 9 horas, e o dia já se arrastava como uma sentença. Isabela se levantou, o robe de cachemir roçando as pernas nuas, e caminhou até o hall. O som dos passos dela ecoava no piso de madeira nobre, misturando-se ao gotejar distante da chuva. Ela hesitou na base da escada, o coração apertado como se estivesse prestes a pisar em brasas. Subir de novo significava enfrentar o que vira, romper o véu de normalidade que mantinha sua vida intacta. Mas ignorar? Isso seria trair a lealdade que João demonstrara nos piores dias, quando o corpo de seu marido jazia frio na funerária e ela mal conseguia se levantar da cama. No berçário, João terminava de vestir Sofia com um macacãozinho de algodão orgânico, os movimentos precisos e carinhosos. Seus seios ainda doíam, inchados pelo leite que produzira graças a uma combinação teimosa de hormônios e determinação. Um segredo que custara anos de consultas clandestinas em clínicas periféricas, onde médicos olhavam para ele com pena ou desconfiança. Ele abotoou a blusa do uniforme com cuidado, sentindo o tecido úmido contra a pele. Aos 42 anos, João, ou Joana, como se chamava nos sonhos que mal ousava sonhar, havia aprendido a sobreviver, dobrando-se às expectativas alheias. Crescer em Paraisópolis, onde a violência das gangues e a fome diária moldavam as almas, ensinara que a sobrevivência exigia máscaras. Ser homem no trabalho, mulher no espelho empoeirado do quartinho dos empregados. O emprego na mansão Vasconcelos era sua âncora, salário decente, teto seguro, e agora Sofia que o fazia sentir vivo de um jeito que nem os hormônios conseguiam. Um rangido na porta o fez congelar. Isabela entrou devagar, os olhos vermelhos de quem chorara em silêncio. "João, eu vi você lá em cima", disse ela, a voz trêmula parando a uma distância segura, como se temesse contaminar-se com a verdade. O quarto parecia menor agora. O mobile de estrelas pausando seu giro lento, o cheiro de talco infantil pairando no ar. João ergueu o olhar, os olhos escuros se estreitando em pânico contido. Ele pegou Sofia no colo, embalando-a como um escudo. "Senhora Isabela, não era pra..." Começou a voz rouca, gírias da quebrada escapando involuntariamente. "Eu só estava ajudando. A pequena estava com fome. E você? Você estava cansada." Ele baixou a cabeça, os ombros tensos esperando o inevitável. A demissão?
o escândalo, o fim de tudo que construíra com unhas e dentes. Isabela se aproximou, sentando-se na beira da cama king size, coberta de lençóis brancos. O colchão afundou levemente, e ela estendeu a mão hesitante, tocando o braço dele. A pele de João era quente, marcada por veias salientes de quem carregava pesos invisíveis. Como? Por quê? Eu não entendo, João. Você é. As palavras travaram na garganta, presas pelo medo de ofender, de julgar. Ela pensou nos jantares formais onde ele servia pratos gourmet sem pestanejar, nos dias em que limpava a cozinha após festas de acionistas que o tratavam como ar. Eu confiei em você, com Sofia, com tudo. Mas isso muda as coisas? João sentou-se na poltrona, Sofia adormecendo em seu peito. A chuva lá fora intensificava, batendo nas vidraças como aplausos irônicos. Ele respirou fundo, o peito subindo e descendo. Eu nasci Joana, na favela, num barraco de lata onde a água entrava pela porta. Minha mãe costurava para fora. Meu pai bebia o que sobrava. Cresci correndo de bala perdida, sonhando em ser quem eu era de verdade. Mas o mundo não perdoa, né? Aqui em São Paulo, ser trans é sinônimo de rua, de violência. Eu fiz a transição parcial, hormônios comprados no mercado negro, cirurgias que doíam mais que parto. Mas para trabalhar, para sobreviver, eu me tornei João. O mordomo forte, o negro que não reclama. Seus olhos se umedeceram, mas ele piscou as lágrimas para longe. Com Sofia. Os remédios me deixaram assim. Leite. Eu não planejei, mas quando ela chorou e você estava quebrada pelo luto, eu quis ajudar, como se ela fosse minha. Isabela ouviu, o peito apertado pela empatia que crescia como uma onda. Ela se lembrou das próprias noites, sozinha no quarto vazio, o marido ausente mesmo em vida, obcecado pelo império farmacêutico que agora ela gerenciava. Reuniões em salas envidraçadas no centro, onde executivos brancos a olhavam com dúvida, questionando se uma viúva frágil aguentaria. A pobreza que João descrevia ecoava as histórias que ela lera em relatórios sociais. Favelas crescendo ao lado de condomínios de luxo, onde a dignidade era o primeiro luxo perdido. Eu não sabia, murmurou ela pegando a mão dele. Todo esse tempo você carregando isso sozinho, aqui nesta casa. Você é família, João. Joana, quem quer que você seja. Ele a olhou surpreso, a vulnerabilidade rachando a armadura. Mas e agora? Os outros empregados, os advogados, a mídia. Se souberem, eu perco tudo. Volto para a rua para mendigar embaixo da ponte. A voz dele tremia, ecoando as noites em que jovem, dormira em abrigos lotados, fugindo de olhares que prometiam dor. Isabela apertou a mão dele, sentindo pela primeira vez em meses uma faísca de força. Não vai acontecer. Eu cuido de você. De nós. Ela pegou Sofia do colo dele, o bebê se aninhando em seu peito, mas agora o gesto parecia compartilhado, uma ponte entre mundos. Lá fora, a chuva amainava, revelando o sol fraco sobre a cidade desigual. Naquele momento, no berçário iluminado por lâmpadas suaves, algo se transformava. Não um milagre, mas um ato de compaixão crua, o primeiro passo para desmontar as barreiras que os separavam. João, Joana, sentiu o peso aliviar só um pouco, enquanto Isabela via pela primeira vez, além do próprio luto, as cicatrizes de quem a servia em silêncio. A mansão, outrora um túmulo, começava a pulsar com vida nova, frágil, mas real. Os dias seguintes na mansão, Vasconcelos se desenrolaram como um equilíbrio precário sobre uma corda bamba, com a chuva de São Paulo dando lugar a um sol tímido que filtrava pelas janelas altas, iluminando poças refletoras nas ruas lá embaixo. Isabela acordava com o canto distante de pássaros no jardim, mas agora o berçário não era mais um cômodo isolado. Era o epicentro de uma rotina compartilhada, frágil como o vapor que subia da xícara de chá que João preparava todas as manhãs. Aos 35 anos, ela se via mudando. O hobby de cachemir dava lugar a roupas mais simples, jeans e blusas soltas como se o peso do luto estivesse se dissipando aos poucos, substituído por uma curiosidade humana,
que a impulsionava a questionar o mundo além das paredes de vidro. Naquela tarde, o ar da cidade carregava o cheiro de asfalto quente, misturado ao fedor de lixo acumulado nas calçadas da Vila Madalena, onde Isabela dirigia seu SUV blindado para uma reunião improvisada com advogados no centro. João ficara na mansão, cuidando de Sofia, mas pela primeira vez ela o convidara para almoçar com ela depois, não como empregado, mas como... o quê? Amigo? Família? A ideia a inquietava, ecoando as desigualdades que via da janela. Favelas subindo as encostas do Morumbi, contrastando com os prédios corporativos reluzentes na Avenida Paulista, onde executivos em ternos caros ignoravam os camelôs que vendiam água mineral sob o sol impiedoso. De volta à mansão, por volta das 5 da tarde, o sol poente tingia o hall de entrada de tons alaranjados, projetando sombras longas no piso de mármore. Isabela encontrou João na cozinha, os braços mergulhados na pia de aço inoxidável, lavando pratos com uma eficiência que mascarava o cansaço em seus olhos. Sofia dormia no carrinho ao lado, o rostinho sereno, o peito subindo e descendo em ritmo calmo. João. Ou Joana. Como você prefere que eu te chame agora? Perguntou ela, aproximando-se devagar, o som de seus saltos ecoando como um convite hesitante. Ele secou as mãos no pano de prato, os dedos calejados pausando no ar. Aos 42 anos, Joana, pois era assim que se sentia no silêncio da própria mente, olhava para Isabela com uma mistura de gratidão e medo, como um animal selvagem testando a armadilha. João aqui na casa, pros outros. Joana, só quando for só nós. É mais seguro assim, senhora. A rua lá fora não entende essas coisas. Sua voz era grave, carregada com o sotaque da periferia, as palavras saindo como se doesse admiti-las. Ele pensou nas noites em Paraisópolis, onde o barulho de tiros distantes era trilha sonora do sono, e mães como a dele costuravam sonhos impossíveis à luz de vela. Isabela assentiu, sentando-se na banqueta alta da ilha central, o granito frio contra os cotovelos. Eu entendo. Ou pelo menos estou tentando. Hoje, na reunião, os advogados falaram sobre expandir a empresa para o interior, fábricas em cidades pobres como onde você cresceu. Mas eles só veem números, não as pessoas. Fome, falta de remédios. É como se o mundo que eu herdei ignorasse tudo isso. Ela pausou, os olhos fixos nos dele, vendo as linhas de preocupação que o tempo e o preconceito haviam gravado em sua pele escura. Conte mais sobre você, Joana. Sobre como chegou até aqui. Joana hesitou, mas o peso do segredo compartilhado a impelia adiante. Ela se sentou ao lado dela, um gesto inédito que quebrou o protocolo invisível da casa. Eu vim para São Paulo com 18 anos, fugindo de um pai que batia na minha mãe e em mim por ser diferente. Na favela, ser trans é como carregar uma placa de alvo nas costas. Eu trabalhava de diarista, limpando casas de rico, mas sempre ouvia os sussurros. Olha a viado aí. Uma vez um patrão me demitiu na hora porque viu meus remédios no banheiro. Fui para a rua, dormi em abrigos cheios de gente como eu, prostitutas, pedintes, vítimas de bala perdida. Foi seu marido quem me contratou há 5 anos. Ele viu algo em mim e disse que lealdade valia mais que aparência, mas eu nunca contei nada, para não perder isso tudo. Seus olhos se umedeceram, e ela piscou rápido, o peito apertado pela memória do primeiro salário que mandara para a mãe, ainda viva, costurando em um barraco úmido. Isabela ouviu em silêncio, o coração se contraindo com a empatia que crescia como raízes profundas. Ela pensou em sua própria vida, casada jovem com um homem que via nela uma extensão do império, não uma parceira, o luto que a isolara em uma bolha de luxo, enquanto o mundo lá fora gritava por justiça. Você salvou Sofia, Joana, e de certa forma salvou a mim também. Eu estava afundando, sozinha com esse vazio. Agora, quero ajudar, de verdade. Ela se levantou, indo até o armário e pegando uma garrafa de vinho tinto, um gesto simples que simbolizava a ponte entre elas. Serviu 2 taças, o líquido rubro girando como sangue vital. Mas o momento de paz foi interrompido pelo toque do celular de Isabela. Era o chefe de segurança,
alertando sobre um repórter xereta rondando o portão da mansão. Um abutre da mídia sensacionalista farejando fofocas sobre a viúva bilionária. Eles estão atrás de qualquer escândalo, murmurou ela, o pânico subindo como bile. Joana se levantou, os punhos cerrados. Se souberem de mim, é o fim. A imprensa transforma gente como eu em monstro. Já vi amigos serem expostos, perderem tudo. Emprego, família, vida. Isabela desligou o telefone, o rosto endurecido pela determinação que o luto quase extinguira. Não vão saber. Eu cuido disso. Amanhã vou ao escritório e começo a mudar as coisas por dentro. A empresa tem programas sociais. Posso expandi-los para ajudar pessoas como você nas favelas. E aqui? Você não é mais só mordomo. É parte disso. Ela tocou o ombro de Joana, sentindo a tensão ali, como cordas de violão esticadas ao limite. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia sob um céu estrelado rarefeito pela poluição, Joana preparou o jantar na cozinha iluminada por luzes LED suaves. Feijão com arroz, um prato simples da infância dela, misturado a ingredientes gourmet da despensa. Sofia choramingou no berçário, e as duas subiram juntas, Isabela amamentando a bebê, enquanto Joana cantava baixinho uma canção de ninar da quebrada, as vozes se entrelaçando em harmonia improvisada. Pela primeira vez, a mansão não ecoava vazia, pulsava com conversas sussurradas sobre sonhos adiados, injustiças diárias e a resiliência que as unia. Lá fora, as luzes de São Paulo piscavam como estrelas caídas, iluminando contrastes brutais, mansões no alto, periferias no escuro. Joana sentiu uma faísca de esperança, fraca, mas real, enquanto Isabela via no reflexo da janela uma versão de si mesma transformada, não mais prisioneira do luto, mas aliada na luta de outra. O jantar foi servido à mesa da sala de jantar, pela primeira vez sem formalidades, e as taças tilintaram em um brinde silencioso à compaixão que começava a reescrever suas vidas. Mas o repórter no portão era só o primeiro sussurro de tempestade. O verdadeiro teste viria, testando os laços que mal haviam se formado. A manhã seguinte amanheceu com um céu cinzento sobre São Paulo, o tipo de dia em que a umidade grudava na pele como uma segunda camada de suor. E o tráfego na marginal Tietê rugia como um animal faminto. Isabela dirigia seu SUV preto pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, os arranha-céus de vidro refletindo o sol fraco que tentava romper as nuvens. Dentro do carro, o ar-condicionado zumbia suavemente, mas ela sentia um frio interno, como se o brinde da noite anterior tivesse sido uma ilusão passageira. O celular vibrou no console, uma mensagem do chefe de segurança confirmando que o repórter fora embora, mas com uma nota de advertência. Ele pode voltar. Está farejando algo sobre a herdeira Vasconcelos e mudanças na empresa. Ela apertou o volante, os nós dos dedos brancos. Mudanças. Sim, era hora de começar. No escritório da Vasconcelos Farmacêutica, um prédio imponente no Itaim Bibi com lobby de mármore e paredes cobertas de prêmios industriais, Isabela entrou como uma força renovada. Aos 35 anos, vestida em um tailleur cinza que contrastava com sua pele clara e olhos inchados de noites mal dormidas, ela ignorou os olhares curiosos dos executivos. A sala de reuniões era um aquário de egos. Homens de meia-idade em ternos italianos, discutindo lucros trimestrais enquanto gráficos projetados em telas LED piscavam números bilionários. Precisamos expandir para o interior, disse ela, a voz firme, cortando o ar carregado de café forte e colônia cara. Fábricas em cidades como Sorocaba ou Ribeirão Preto, mas com programas reais de inclusão, treinamento para moradores de favelas, remédios gratuitos para os pobres. Não só filantropia de fachada, mas mudança de verdade. Um dos diretores, um homem branco de bigode grisalho chamado Roberto, ergueu a sobrancelha, o tom condescendente ecoando as salas de reunião que ela conhecia desde o casamento. Senhora Vasconcelos, isso soa nobre, mas os acionistas querem retornos, não caridade. E quem vai gerenciar? Precisamos de gente confiável, não. Elementos instáveis da periferia. As palavras pairaram,
carregadas de preconceito velado, e Isabela sentiu o estômago revirar. Elementos instáveis. Como Joana, limpando casas para sobreviver, ou as mães em Paraisópolis que costuravam à noite para alimentar filhos famintos. Ela pensou na conversa da véspera, na voz rouca de Joana descrevendo abrigos lotados e olhares que cortavam como facas. Confiança se constrói, Roberto. E instabilidade. Eu sei o que é carregar segredos para sobreviver neste país desigual. Vamos implementar isso, ou eu mesma cuido. A reunião terminou com murmúrios relutantes, e Isabela saiu para o terraço envidraçado, o vento úmido da cidade batendo em seu rosto. Lá embaixo, a Avenida Rebouças fervilhava. Ônibus lotados com trabalhadores da Zona Sul, camelôs vendendo capas de chuva baratas sob a garoa fina que começava a cair. Ela ligou para Joana, o telefone pressionado ao ouvido como um talismã. Como está Sofia? E você? O repórter. Eu cuidei, mas precisamos conversar sobre o que vem pela frente. De volta à mansão, no final da tarde, o sol poente tingia o jardim de tons avermelhados, as flores exóticas balançando ao vento, que carregava o cheiro de terra molhada e fumaça distante de churrascos nas periferias próximas. Joana estava no quintal, empurrando o carrinho de Sofia devagar, os pés em sapatos gastos pisando o gramado impecável. Aos 42 anos, ela vestia o uniforme habitual, calça preta e camisa branca, mas agora o tecido parecia menos uma prisão, mais uma armadura escolhida. Sofia gorgolejava, as mãozinhas gorduchas estendendo-se para o ar, e Joana sorriu, um raro momento de paz em meio ao turbilhão interno. A noite anterior fora um divisor. O jantar simples, as taças de vinho, a sensação de ser vista não como o mordomo, mas como Joana, com cicatrizes e sonhos. O som do portão automático abrindo a fez virar. Isabela desceu do carro, o salto ecoando no cascalho, e se aproximou com um sorriso cansado. Eu voltei cedo. Queria te ver. Elas caminharam juntas para a varanda coberta, onde cadeiras de vime e uma mesa de ferro forjado ofereciam refúgio da garoa. Sofia adormeceu no carrinho e Joana serviu suco de laranja fresco, as mãos tremendo levemente, não de medo, mas de uma vulnerabilidade nova. Como foi no escritório? Eles te ouviram? Isabela sentou-se cruzando as pernas, o tailleur amarrotado pelo dia. Ouviram, mas resistem. É como se o mundo deles não admitisse que gente como você, como tantos na favela, merece mais que migalhas. Falei de inclusão, de ajudar trans e pobres com empregos dignos. Mas Roberto, aquele diretor, me olhou como se eu fosse louca. Elementos instáveis, ele disse. Ela imitou o tom pomposo, mas os olhos se encheram de raiva genuína. Me fez pensar em você, Joana, em como você escondeu tudo para me servir, para não ser jogada fora como lixo. Joana baixou o olhar para o copo, os dedos traçando a borda úmida. O vento trouxe o som distante de sirenes na cidade, um lembrete das ruas violentas que ela deixara para trás. Eu sei como é isso. Na favela, ser trans é pior que ser pobre. Minha mãe me escondeu dos vizinhos, dizia que eu era doente. Aos 20, eu saí de casa depois de uma surra do meu tio. Ele achava que eu envergonhava a família. Dormi na Rua da Consolação, pedindo esmola perto da catedral, enquanto turistas tiravam fotos como se eu fosse atração. Um dia, uma ONG me ajudou com hormônios, mas o preço era alto. Clínicas escondidas, remédios falsos que doíam no estômago. Trabalhei de tudo. Manicure em salões que me demitiam por não combinar, depois como entregadora de bicicleta na chuva, desviando de buracos e motoristas que me xingavam de aberração. As palavras saíam baixas, carregadas de um sotaque que misturava o português formal da mansão com gírias da quebrada. Aberração. Xingavam. Ecoando as noites em que ela se encolhia em cantos escuros, o corpo mudando, mas o medo permanecendo o mesmo. Isabela ouviu, o peito apertado pela empatia que agora era uma ferida aberta. Ela estendeu a mão, tocando a de Joana sobre a mesa, a pele escura e calejada contrastando com a dela macia de manicures semanais. Você não é aberração. É forte, mais que eu que herdei tudo e quase me afoguei no luto. Sofia te ama, e eu.
Eu te vejo agora. Quero te ajudar de verdade. Não só aqui, mas lá fora. Joana ergueu os olhos, lágrimas brilhando, mas não caindo. Ajudar como? Se a mídia souber, sou manchete. Mordomo trans na casa da bilionária. Perco o emprego, volto pra rua. E você? Os acionistas te derrubam por fraternizar com a empregada. A voz dela tremia, mas havia uma faísca de desafio, forjada nas ruas, onde a sobrevivência era diária. Isabela se inclinou para a frente, o vento bagunçando seus cabelos castanhos. Então mudamos isso juntas. Amanhã vou anunciar um programa na empresa. Apoio a trans e comunidades pobres. Você pode me ajudar a planejar em segredo. E aqui. Você não é mais só empregada. Fica como quiser, sem uniforme se não quiser. Sofia precisa de nós duas. Ela pausou, o coração acelerando com o risco. Mas o repórter... Ele ligou para o escritório hoje. Está cavando. Se ele aparecer de novo, eu confronto. A garoa se intensificou, tamborilando no telhado da varanda, enquanto Joana processava as palavras. Pela primeira vez, sentiu não só alívio, mas uma aliança real. Duas mulheres, de mundos opostos, unidas contra o preconceito que as esmagava. Tá bom, Isabela, mas se der merda, eu protejo você também. Como protegi Sofia. Elas se abraçaram ali, breve mas firme, o cheiro de chuva misturando-se ao perfume de Joana, um gesto simples que rachava as barreiras de classe. Naquela noite, enquanto a cidade pulsava com luzes neon e o som abafado de funk ecoando das favelas distantes, Isabela deitou Sofia no berço, Joana ao lado, cantando uma canção antiga da mãe dela. "Ô menina, não chora, o sol vai voltar." As vozes se fundindo em uma melodia de esperança frágil. Mas no celular de Isabela, uma notificação piscou. Uma mensagem anônima do repórter, com uma foto borrada do portão da mansão. "Eu sei de um segredo grande. Vamos conversar?" A tempestade se aproximava, testando os laços recém-forjados, mas pela primeira vez, elas não estavam sozinhas. A garoa da noite anterior dera lugar a um sol implacável que queimava o asfalto de São Paulo, transformando as ruas do Morumbi em um caldeirão de calor úmido e escapamentos de carros. Isabela acordou com o celular vibrando insistentemente na mesa de cabeceira, o quarto principal banhado pela luz filtrada pelas cortinas de linho. Aos 35 anos, ela se sentou na cama, os cabelos desgrenhados caindo sobre os ombros, e leu a mensagem novamente. "Eu sei de um segredo grande. Vamos conversar." O anexo era uma foto granulada do portão da mansão, tirada de ângulo suspeito, como se o repórter tivesse se escondido entre as árvores do jardim vizinho. O coração dela acelerou, um pânico frio subindo pela espinha. Não era só curiosidade jornalística, era uma ameaça velada, o tipo que podia explodir em manchetes sensacionalistas, destruindo não só sua reputação, mas a frágil paz que construíra com Joana. Ela desceu as escadas em silêncio, o piso de madeira rangendo sob os pés descalços, o ar da casa carregado pelo aroma de café fresco que Joana preparava na cozinha. A mansão parecia menor naquela manhã, as paredes de vidro refletindo o céu azul sem nuvens, mas Isabela via apenas sombras de perigo. No quintal, Sofia brincava no tapete de grama sintética, as mãozinhas gorduchas batendo em um chocalho colorido, enquanto Joana varria folhas secas com movimentos ritmados, o uniforme impecável escondendo as curvas que os hormônios insistiam em moldar. Aos 42 anos, Joana ergueu o olhar ao ouvir os passos, os olhos escuros alertas como os de quem crescera atenta às sirenes distantes. "Isabela, o que houve?" "Você tá com cara de quem viu fantasma", disse Joana largando a vassoura contra a parede de tijolos aparentes, aproximando-se com Sofia no colo. A bebê gorgolejava, alheia ao peso que pairava no ar, o cheiro de talco misturando-se ao suor leve da manhã quente. Isabela mostrou o celular, a tela brilhando sob o sol. "O repórter, ele mandou isso. Sabe de algo, Joana? Pode ser sobre você. Sobre nós." A voz dela saiu baixa, trêmula, ecoando o medo que sentira nas reuniões do escritório, onde olhares masculinos a mediam como uma intrusa no império do marido. Ela pensou nas favelas que via da janela do SUV. Barracos de zinco aglomerados contra morros,
onde gente como Joana lutava por um vislumbre de dignidade sem o escudo do dinheiro. Joana pegou o telefone, os dedos calejados roçando os de Isabela, e leu em silêncio. Seu rosto endureceu, as linhas de preocupação aprofundando-se como sulcos em terra seca. Merda! Esses caras da imprensa são abutres, né? Eu vi na TV o que fazem com gente como eu. Expõem, humilham e depois esquecem enquanto a gente sangra na rua. Ela devolveu o aparelho, embalando Sofia com mais força, o peito subindo e descendo em respirações curtas. Memórias inundaram sua mente. Os dias na Consolação, agachada em um canto sujo, enquanto repórteres filmavam a face da miséria, sem perguntar nomes ou histórias. Se ele souber de mim amamentando Sofia ou da transição, é o fim. Volto para a favela, para mendigar embaixo da ponte do Pacaembu, com vizinhos cuspindo no chão ao me ver. Elas entraram na varanda coberta, o ventilador de teto girando preguiçosamente, espalhando o ar quente sem refrescar o clima tenso. Isabela sentou-se na cadeira de vime, as mãos entrelaçadas no colo, sentindo o peso da herança que carregava. Bilhões em ações farmacêuticas, mas impotência diante de um segredo humano. Eu não vou deixar isso acontecer. Hoje à tarde vou ao escritório e contrato um advogado especializado em privacidade. E para você? Eu pensei em algo mais. Um seguro médico de verdade, para continuar os tratamentos sem medo de clínicas fajutas. E talvez um curso na empresa para você subir de cargo longe dos olhares. Joana parou, os olhos se arregalando em surpresa misturada à desconfiança, como se a oferta fosse uma armadilha disfarçada de bondade. Subir de cargo? Eu, uma transpreta da quebrada, gerenciando o quê? Os diretores vão rir na minha cara, ou pior, me denunciar pro RH por fraude de identidade. Sua voz ganhou o tom rouco da periferia, gírias escapando como fumaça. Aqui em Sampa, o preconceito é lei não escrita. Eu limpo casa para sobreviver, não para sonhar com terno e gravata. Mas por baixo da resistência, uma faísca de esperança tremulava, lembrando as noites em que sonhara com uma vida além da vassoura e do avental. O dia se arrastou sob o sol escaldante, com Isabela no escritório do Itaim Bibi, negociando com o advogado em uma sala abafada de ar-condicionado gelado demais. Protejam a mansão, monitorem as redes. Se ele publicar, processamos por difamação, ordenou ela, o tom autoritário que aprendera com o marido, mas agora infundido de urgência pessoal. Lá fora, a Avenida Brigadeiro Faria Lima fervilhava. Executivos apressados em lanches caros, contrastando com os motoboys suados entregando lanches em semáforos, o suor pingando em uniformes puídos. Ela pensou em Joana sozinha com Sofia e ligou. Tudo bem aí? O advogado está cuidando. De volta à mansão ao entardecer, o céu se tingia de laranja sujo pela poluição, e o portão automático zumbia ao se abrir. Joana esperava na entrada, o rosto pálido sob a pele escura, Sofia dormindo no carrinho ao lado. Ele apareceu, ficou do outro lado da rua, tirando fotos com uma câmera grande. Eu mandei o segurança embora, mas ele gritou: "Ei, mordomo, conta pra mim sobre o bebê da patroa." A voz dela tremia. O pânico real agora, ecoando as vezes em que fugira de olhares hostis nas ruas da Vila Madalena, onde salões de beleza a demitiam por não se encaixar. Isabela sentiu o sangue gelar, mas em vez de recuar, avançou pegando o braço de Joana com firmeza. "Vem, entramos, não vamos fugir disso." Na cozinha, com as luzes LED acendendo devagar contra o crepúsculo, ela serviu água gelada de uma jarra de vidro, os copos tilintando na ilha de granito. "Eu contratei proteção extra e amanhã vou falar com Roberto no escritório. Ele tem contatos na mídia. Se precisar, pago para calar a boca desse cara." Seus olhos se encontraram, e pela primeira vez, Isabela viu o reflexo de sua própria vulnerabilidade no olhar de Joana. O luto que a isolara, agora compartilhado com o medo de exposição. Joana sentou-se, os ombros relaxando um pouco, Sofia acordando com um chorinho que encheu o ar de urgência materna. "Por quê? Por que arriscar tudo por mim? Eu sou só a empregada que amamenta escondido." Lágrimas escorreram, quentes contra as bochechas,
E ela limpou o rosto com a manga da camisa, o gesto cru de quem aprendera a esconder fraquezas nas ruas. Isabela se ajoelhou ao lado dela, tocando sua mão, o contraste de peles, clara e macia contra escura e áspera, simbolizando as barreiras que começavam a cair. Porque você me mostrou o que é força de verdade. Eu herdei um império, mas você construiu o seu com nada. Sofia te deve a vida e eu. Eu te devo a humanidade que eu estava perdendo no luto. Vamos enfrentar isso juntas. Se a mídia vier, eu conto tudo. Sobre você, sobre a transição, sobre como atos de kindness mudam vidas. Não como escândalo, mas como história de resiliência. Joana assentiu devagar, o peito se abrindo como uma flor ao sol poente. Elas se abraçaram ali, com Sofia entre elas, o calor do corpo de Joana contrastando com o ar-condicionado zumbindo. O repórter ainda rondava lá fora, mas na mansão um laço se fortalecia, forjado na adversidade. A noite caía sobre São Paulo, luzes acendendo em torres e barracos, e pela primeira vez Joana sentiu que o amanhã podia ser mais que sobrevivência, podia ser transformação. Mas o telefone de Isabela vibrou de novo. Uma ligação do repórter insistente, prometendo o confronto que testaria tudo. O sol poente de São Paulo se afogava em tons de laranja e roxo, tingindo as janelas da mansão como se a cidade inteira sangrasse. O ar da noite carregava o cheiro de asfalto quente, misturado ao vapor de churrascos distantes. Nas favelas do entorno, um lembrete cru das vidas que pulsavam além dos muros altos. Dentro da cozinha, o zumbido do ar-condicionado competia com o toque insistente do celular de Isabela, que vibrava sobre a ilha de granito como uma bomba-relógio. Ela o pegou, o coração martelando contra as costelas, e atendeu. A voz firme, apesar do tremor interno. Quem fala? Do outro lado, uma voz masculina, rouca e oportunista, ecoou como um eco das ruas sujas da liberdade, onde repórteres como ele caçavam histórias para sobreviver. Senhora Vasconcelos, sou Carlos Mendes, do Jornal da Metrópole. Eu sei do seu mordomo, ou devo dizer, da sua mordoma. Trans, amamentando o bebê da herdeira bilionária. Isso é ouro puro. Vamos conversar ou eu publico amanhã. Segredo sujo na mansão de luxo. Isabela sentiu o estômago revirar, o frio da raiva subindo pelo pescoço. Joana, ao lado, congelou com Sofia no colo, os olhos escuros arregalados em pânico puro, as mãos tremendo ao embalar a bebê que começava a choramingar. O quarto cheirava a leite morno e pânico, as luzes LED projetando sombras longas nas paredes brancas. Não é sujo, Carlos, é humano, e se publicar eu te processo até a falência. Mas venha aqui, agora. Vamos resolver isso como adultos. Ela desligou antes que ele respondesse, o clique ecoando como um tiro no silêncio. Joana largou Sofia no carrinho devagar, os joelhos fracos como se o chão de cerâmica italiana fosse areia movediça. Isabela, não. Ele vai torcer tudo. Eu vi na TV o que fazem com a gente. Chamam de aberração. Mostram fotos antigas da favela, pintam como se eu fosse ameaça para criança. Volto para a rua, para dormir no viaduto do chá, com ratos correndo nos pés. Sua voz saiu rouca, carregada com o sotaque da quebrada. Aberração. Rua. As palavras saindo como confissões arrancadas a ferros. Aos 42 anos, ela revivia as noites em Paraisópolis, onde o preconceito era mais letal que bala perdida. Mães escondendo filhos trans em barracos úmidos para poupá-los de olhares que matavam devagar. Isabela se aproximou, tocando os ombros tensos de Joana, sentindo os músculos endurecidos pela vida de máscaras. Não vai voltar para a rua, eu não deixo. Isso acaba hoje, de um jeito que mude tudo. Para você, para Sofia, para mim. Seus olhos, vermelhos de exaustão, brilhavam com uma determinação forjada no luto e na empatia recém-descoberta. Ela pensou nas reuniões do escritório, nos executivos que a viam como viúva frágil, ignorando as favelas que subiam os morros ao lado de seus prédios reluzentes. Agora, via Joana como espelho. Duas mulheres lutando contra invisibilidades, classe e gênero, tecendo correntes iguais.
Meia hora depois, o portão automático zumbia e Carlos Mendes entrava, um homem magro de uns 50 anos, com câmera no ombro e gravador na mão, o cheiro de cigarro barato grudado na camisa amassada. A varanda coberta, com suas cadeiras de vime e o jardim úmido pela garoa que voltava a cair, parecia um palco improvisado. Joana ficou dentro, com Sofia, espiando pela porta de vidro, o coração na garganta. Isabela o recebeu sozinha, o hobby trocado por um suéter simples, os cabelos soltos como armadura de vulnerabilidade. Sente-se, Carlos. Sem truques. Você quer a história? Eu te dou, mas do meu jeito. Ele se sentou, os olhos ávidos varrendo o luxo ao redor, o mármore, as luzes suaves, contrastando com sua própria vida de prazos apertados e aluguel atrasado na Zona Leste. Eu tenho fotos borradas, o mordomo, ela amamentando, escândalo na alta sociedade, bilionária e sua empregada trans. Vende como pão quente. Isabela respirou fundo, o ar úmido enchendo os pulmões. Não é escândalo, é salvação. Meu marido morreu há 6 meses, deixando-me sozinha com Sofia, afogada em luto e reuniões que me sugavam a alma. Joana, trabalha aqui há anos. Veio da favela, lutou contra preconceito que mata mais que fome. Ela escondeu quem é para sobreviver. Hormônios no mercado negro, cirurgias em clínicas escondidas, noites chorando sozinha no quartinho dos empregados. Quando Sofia chorava de fome e eu desabava, Joana deu o que tinha, leite do próprio corpo, um ato de amor que não tem gênero nem classe. Carlos pausou o gravador, surpreso, o cinismo rachando. Mas por quê? Por que arriscar o emprego? Porque ela é família. E eu era prisioneira do dinheiro, cega para as injustiças que você e eu vemos todo dia. Trans jogadas na rua, favelas crescendo ao lado de mansões, empregos que discriminam sem piscar. Joana me mostrou resiliência. Agora, eu mudo isso. Amanhã anuncio na empresa. Programa de inclusão para trans e pobres, empregos dignos, saúde gratuita. E você? Publique como história de transformação, não de fofoca, ou eu te enterro em processos. A garoa tamborilava no telhado, e Carlos baixou a cabeça, o peso das próprias reportagens sensacionalistas, amigos perdidos na miséria que ele explorara por cliques, o atingindo como um soco. Eu vim da periferia também. Perdi um irmão para violência trans. Tá bom, eu faço direito, mas precisa de fotos reais com sentimento. Isabela chamou Joana, que saiu devagar, Sofia no colo, os olhos úmidos, mas erguidos. Eu permito, mas não como vítima, como sobrevivente. Elas posaram juntas na varanda, mães unidas sob a luz fraca, o flash da câmera capturando não escândalo, mas dignidade. Carlos saiu, murmurando, obrigado, o portão fechando atrás dele como o fim de uma era. Naquela noite a mansão pulsava com uma paz nova, o jantar simples na cozinha, arroz, feijão, salada fresca, servido sem uniformes, só 2 mulheres rindo baixinho enquanto Sofia gorgolejava. Joana, pela primeira vez sem máscara, desabotoou a blusa para amamentar abertamente, o leite fluindo como bálsamo. Você mudou tudo, Isabela. De prisioneira a aliada. Isabela sorriu tocando a mão dela, o contraste de peles agora ponte, não barreira. Nós mudamos. Amanhã no escritório, eu conto para os diretores. E você vem comigo como consultora. Nada de esconder mais. Lá fora São Paulo dormia inquieta, luzes piscando em torres e barracos, mas dentro o luto se transformara em ação, compaixão que ecoaria nas favelas, nas salas de reunião, nas vidas quebradas. Joana sentiu o peito leve pela primeira vez sonhando sem medo, enquanto Isabela via no reflexo da janela uma si mesma renascida, não herdeira solitária, mas catalisadora de mudança. A chuva parou, revelando estrelas raras no céu poluído, um brilho sutil de esperança para as que lutavam abaixo.